dentro de você é justamente a pergunta: o que vem na sua mente quando você pensa no reino dos céus? O que vem à nossa mente? Quando a gente pensa no reino deste mundo, então a gente pensa o quê? Poxa, qual é o objetivo? Eu quero ter a minha casa, eu quero me casar, eu quero constituir família, quero ter a minha casa, eu quero ter o meu automóvel, eu quero ter minha vida sossegada, eu quero viver. Aí você vai dizer: eu gostava de viver num lugar assim calmo, tranquilo, diante da praia, coisa dessa natureza. Ou então eu gostava de viver na roça, eu gostava de viver na cidade, enfim, no meio de muita gente, no meio de muitas luzes, muitos shoppings. Então, a gente, quando pensa no reino deste mundo, a gente pensa em coisas materiais. A gente pensa em conforto material. A gente pensa no conforto emocional, família, filhos. Não é verdade? É ou não é? Agora, nós estamos aqui a tratar do reino dos céus. O que é que vem à sua mente? O que é que você espera no reino dos céus? Pense, raciocine. Porque desse raciocínio, você pesando o reino dos céus e comparando-o ao reino que você está vivendo, nós estamos vivendo neste mundo, a gente vai ver o seguinte: bom, se aqui no reino deste mundo é desgraça, é doença, é enfermidade, é problema, é dor, é traição, é maldade, é perversidade, é injustiça, é tudo que não presta, é ou não é? Não é verdade? Então, quando você remete o pensamento para o reino dos céus, você está remetendo para o lugar onde você crê que tenha tudo aquilo que não tem aqui neste mundo. É ou não é? Sim ou não? Jesus disse uma vez: o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus não é deste mundo. O apóstolo Paulo diz que o reino de Deus é paz, é alegria no Espírito Santo. Amém? O reino de Deus, o reino dos céus. Primeiro vamos falar um pouquinho do reino dos céus, para depois nós introduzirmos o que significa o reino do céu propriamente dito. Porque a pessoa só, na minha concepção, na minha fé, a pessoa só pode ter um entendimento mais vasto, maior, do reino dos céus, quando ela entra primeiro no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, aí nós vamos entrar no reino de Deus agora. O que é o reino de Deus hoje, aqui e agora? Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Depois ele disse, antes, lá com João Batista, ele disse: é chegado até vós, com os discípulos de João, ele disse: é chegado até vós o reino dos céus. Depois ele fala do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que é o reino dos céus? Qual a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Bem, nós vamos entender, nós vamos compreender bem o reino dos céus quando entrarmos no reino de Deus. Porque, na minha visão, na minha fé, o reino dos céus é nos céus. Não poderíamos viver o reino dos céus nesse mundo? Ou pode? Não tem fundamento. O reino de Deus já não é lá nos céus, na minha ótica, no meu entendimento, na minha visão.
O reino de Deus é aqui na terra. Começa aqui na terra. Como? O que é o reino de Deus na terra? O reino de Deus, Jesus fala a respeito, ele faz muitas comparações com respeito ao reino de Deus. O reino de Deus é como o homem que, tendo achado num campo um tesouro, e então ele volta para casa, vende tudo que tem, desfaz de tudo que tem e compra aquele campo onde tem o reino de Deus. Ele adquire aquele campo. E essa é a ideia da entrada no reino de Deus. O reino de Deus, que trata do reino de Deus aqui neste mundo, que você está vivendo ou não. Depende de como você tem se comportado com a sua fé em Jesus. Lembra que Jesus disse: buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Ele não falou buscai primeiro o reino dos céus. Ele não fala sobre isso. Ele fala buscai primeiro o reino de Deus. Porque quando você entra no reino de Deus, você vai ter a visão do reino dos céus. Por quê? Porque o reino de Deus é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus não é aquela que tem uma placa, Jesus Cristo é o Senhor, ou Igreja Universal do Reino de Deus. Não. A igreja do Senhor Jesus é cada um dos que têm crido no Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Então pode ser da igreja A, B, C, D, qualquer igreja, desde que a pessoa tenha entrado no reino de Deus, que quer dizer, desde o momento em que ela submete a sua vida às regras, às leis, o comportamento ético, a verdade, a justiça, e tudo que é certo, tudo que é correto, ela se entrega para Jesus, ela se converte a Jesus, ela entrega a vida dela para Jesus. Então, a partir daquele momento, se ela receber o Espírito Santo, pronto, ela passa a pertencer ao reino de Deus. Aonde? Aqui no mundo. Aqui no mundo. O reino de Deus é aqui, começa aqui. É aqui. Então, essa pergunta a respeito do reino dos céus, você não vai entender enquanto não entrar no reino de Deus. É possível, a outra pergunta, entender o reino dos céus sem compreender o reino de Deus? Não é. Claro que não é. Como conhecer o reino de Deus sem conhecer o seu rei? Como é que você pode conhecer o reino de Deus ou viver no reino de Deus sem ter uma experiência pessoal com o seu rei, que é o Senhor Jesus? Amém? Nós estamos focando esse lado para você obrigá-los a pensar, raciocinar, porque você tem que pensar, você tem que meditar, você tem que avaliar as minhas palavras. Você não tem que receber as minhas palavras como definitivas. Não, Deus pode revelar para você aquilo que Ele não revelou para mim. Ele pode revelar para você e você entender de forma diferente do que eu entendo. Mas uma coisa eu sei, o Senhor do reino de Deus é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E isso só é possível quando a pessoa se entrega para Ele. Quando a pessoa se rende a Ele. Não é isso que você tem sido convidado a fazer quando vem aqui na igreja? Ó, quem é que quer entregar a vida para Jesus? Quem é que quer aceitar o Senhor Jesus Cristo na sua vida? Quem é que quer dar a sua vida para Jesus? Não é isso? Jesus disse o que para os seus discípulos? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, que é o que nós estamos fazendo.
Quem crê e for batizado, o quê? Será salvo, quer dizer, vai entrar no reino de Deus. Mas é óbvio que a ação da entrada no reino de Deus é do Espírito Santo, é Ele que torna possível isso. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que nos dá tristeza. Lembra que foi falado aí essa semana? Que o Espírito Santo nos dá a tristeza do arrependimento. E a tristeza do arrependimento não é para o mal, mas para o nosso bem-estar, para a nossa salvação, para que a gente venha voltar-se para Deus de todo o nosso coração. Está a entender? Sim ou não? Então, veja só, não é possível a pessoa entrar no reino de Deus sem conhecer Jesus. Não é possível isso, é impossível. Então, o Senhor Jesus deixou bem claro, quer dizer, aliás, a quarta pergunta, a quarta pergunta que diz: alguém focado nas conquistas deste mundo, ou do reino deste mundo, consegue buscar e encontrar o reino de Deus? Isso é importante, você entender, muito importante. Traga aí, é extremamente importante isso. Esta última pergunta é a razão do porquê que a maioria das pessoas que vêm na igreja não querem se comprometer com Jesus. Não querem. Gostam das orações, gostam de aprender a palavra, da história da palavra de Deus, da Bíblia, mas elas estão apegadas ao reino deste mundo. É isso que tem acontecido. Então, muitas pessoas que dizem assim: ó bispo, eu tenho buscado o batismo com o Espírito Santo há muito tempo e não consegui ainda. Estou na igreja há tantos anos e não consegui. E por que não conseguiu? Porque não merece? É porque não merece? Não, ninguém recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, por mérito. As pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo pela crença, pela fé, pela entrega. Quem crê e for batizado será salvo. A crença é um casamento, não é um sentimento. Eu estou a sentir Jesus aqui, eu estou a sentir bem, paz. Isso não quer dizer que seja Jesus. Porque a crença não envolve sentimento, envolve uma fé, uma certeza, uma convicção, um compromisso. Você assume aquilo que crê, que é o casamento. Quando a gente está namorando, a gente está conhecendo um ao outro, não é verdade? Sim ou não? Avaliando, pesando como é que um age, como é que ele age, como é que eu ajo, enfim. Você se avalia ali. Mas quando você decide casar, então você está mostrando que crê naquela pessoa que você vai casar. Casamento é crença, é fé. Você entrega a sua vida para outra pessoa. Você deixa a sua vida de solteira. Você deixa os seus compromissos com o mundo, com os seus parentes, com sua mãe, com o seu pai. Você deixa a casa de seus pais para se unir com a pessoa a partir daquele momento, pelo resto da vida. Isso é que se chama crer em Jesus. Se não houver essa disposição da pessoa, então não há crença e, obviamente, não há revelação do reino de Deus e
muito menos o reino dos céus. Por quê? Porque quando a gente casa, não é isso que diz a Bíblia? Deixará o quê? O homem, seu pai e sua mãe, e se unirá, não é isso? A sua esposa, não é isso? Mas tem que deixar o quê? Mãe e pai. Então, quando você vê, por exemplo, a sogra não se dá com a nora, por que sogra não se dá com a nora? Por quê? Porque tirou o filho. Porque tirou o filho dela. Isso não acontece com o homem, não é? É só entre a sogra e a nora, não é sobre o sogro e o genro. É ou não é? Só acontece isso entre sogra e nora. E eu lembro que, quando nós nos conhecemos, eu apresentei a Esther para a mamãe e tal, ela ficou com ciúmes. Ela ficou com ciúme. E ela até chegou a falar assim: o que você fez para o meu filho, hein? Como se a Esther fosse macumbeira, tivesse feito uma macumba para me agarrar. Você vê, é a falta de entendimento, é a ignorância. Por quê? No casamento, o homem assume o pai dela. A mulher assume a mãe dele. Quando eu casei as minhas filhas, no dia do casamento delas, eu disse, diante de todos os convidados, eu disse primeiro foi para a Cristiane, eu falei: olha, minha filha, presta atenção, a partir de agora, você assinou os documentos, você está entregando sua vida para ele, a partir de agora, minha filha, eu não sou mais o seu primeiro homem na sua vida, o seu pai. Não, primeiro vai ser ele. Ele vai ser o seu pai, vai fazer o papel de pai. E falei para ele: olha, presta atenção, hein? O que é que você vai fazer com a sua autoridade? Porque se você fizer coisa errada, você vai se ver comigo. E da mesma forma eu falei para ela: Esther, Cristiane, a partir de agora, minha filha, você vai fazer o papel de mãe dele, você vai substituir a mãe dele. Por isso que tem o problema de sogra e nora. Porque qual é a mãe que vai querer deixar se trocar pela nora? Ninguém vai gostar, é ou não é? Mas essa é a lei da vida. É a lei da vida. Porque um dia nós também deixamos nosso pai e nossa mãe. E os nossos pais um dia também deixaram seus pais. E assim sucessivamente. Mas esse é o papel, a minha obrigação para com Esther é dar toda a proteção para ela. Agora não é responsabilidade do pai dela, da mãe, dos parentes, nada. É minha responsabilidade. Eu assumo responsabilidade sobre você, Esther. Então é minha responsabilidade trazer o pão nosso de cada dia para dentro de casa. Isso é um voto que eu faço aqui no altar diante de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Pode não estar escrito no papel, mas fica escrito no céu. E é tão sério, tão sério, tão sério, que Deus fala, ele diz lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 15, se eu não me engano, por favor, veja se coloca aí. Ele diz que foi testemunha do casamento, da união entre o seu povo. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. Não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Amém?
Quer dizer, através daquela união, Deus ia ter descendentes. Amém? Descendentes iriam nascer daquela união. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É o versículo, se eu não me, então é versículo 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, esse texto aí mostra, quando você casou, Deus foi a primeira testemunha do seu casamento. Você. O dia que você casou, Deus foi a primeira testemunha sua. Ele viu você honrando, ou melhor, fazendo promessas para ela, ou você fazendo promessas para ele. Trocando palavras. Porque Deus trabalha com a palavra. Então a palavra é lei para Deus. Por isso que a gente não pode brincar com as palavras, porque as palavras dizem aquilo que a gente é. Se eu sou uma pessoa que usa a palavra da mentira, eu sou um enganador. Eu sei que estou sendo enganador. Se eu trabalho com a palavra da verdade, vivo a verdade, então eu estou sendo honesto, estou sendo de acordo com Deus, porque Jesus é verdade. O Espírito Santo é espírito de verdade. Então quem anda na mentira, é claro e óbvio que não vive no reino de Deus. Porque o reino de Deus não é reino de mentira. Está entendendo agora como é que é o reino de Deus? Então, se você é aquela pessoa que entregou sua vida para Jesus, fez um voto com Ele no altar, quer dizer, houve um casamento, você creu em Jesus, entregou sua vida, mas você vive com mentiras, esse casamento com Deus nunca aconteceu, porque quem vive no reino de Deus está sujeito à palavra de Deus, que é a verdade. Amém, pessoal? Está a entender o que é o reino de Deus? Então, você vê na igreja, no mundo inteiro, né? Na igreja, ou a pessoa pertence ao reino da verdade, ou ela pertence ao reino da mentira. Ou não é? E não adianta você dizer, mas eu sou fiel a Deus dos dízimos. O que adianta? Eu sou fiel nas ofertas. Não adianta nada. Eu faço caridade. Não adianta nada. O que adianta você fazer obra de caridade, você ser uma pessoa boazinha, você não adulterar, você não adulterou, você não adultera, mas de vez em quando você solta uma mentira. Pronto. Já perdeu. Entendeu? Porque quem está inserido no reino de Deus, de forma nenhuma aceita a mentira. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Assim como Deus é o pai da verdade, o diabo é o pai da mentira. Ou você está inserido no reino de Deus e vive aquilo que você assumiu com Deus no altar, compromisso, isso que se chama fé, crença em Deus. Essa é a fé que agrada a Deus. Essa é a fé que faz o Espírito Santo vir e fazer morada dentro de nós. Porque você assume aquilo que você crê. Não assume um sentimento. Não, você sabe quando mente e você sabe quando fala a verdade. É ou não é? Então, quantas pessoas vivem, ganham dinheiro, têm lucros enormes por causa de mentira. Enganam.
Não é assim? Nós vivemos num mundo de mentira, de enganos. Ou não é? Ah, bicho, mas todo mundo mente. Todo mundo não. Quem está no reino de Deus não mente. Ou mente? Não. Por quê? Porque o espírito da mentira é o espírito do diabo. O espírito de Deus é o espírito de verdade. Quem entra no reino de Deus, está no reino de Deus, no reino da verdade. Então tem acesso ao Pai a hora que quiser, do dia, da noite, qualquer lugar. Porque vive na verdade. Então você verifica que muitas pessoas, aí você pode conferir por que você ainda não recebeu o Espírito Santo. Porque de repente você é aquela pessoa, eu não vivo com mentira, de vez em quando eu falo umas mentirinhas, mas é só para me defender. Você não pode defender-se com a mentira. Você tem que se defender com a verdade. Ou não é? Se você adultera, você está mentindo. Você está mentindo para quem? Para com a sua esposa ou mentindo para com o seu marido. Ou não é? Compreende? Sim. Então o reino de Deus é o reino de verdade. É um reino de paz. É um reino de alegria. É um reino em que a sua cabeça é livre, você anda na liberdade, porque você anda na verdade. Você não tem medo de nada. Você vai ter medo de quê? Se você faz o que é certo, o que é justo, se você vai ser injustiçado, são outros 500. Você pode ser injustiçado, mas não é porque você é injustiçado que você também vai cometer injustiça, não. Quem tem a sua consciência limpa com Deus, que vive na verdade, assume a sua fé em Jesus, essa pessoa tem paz consigo mesmo. Ela tem paz com Deus, ela tem paz consigo mesmo. Amém, pessoal? Amém. Assim fazendo, você vai se ver no espelho da verdade. Se você realmente pertence ao reino de Deus ou não pertence ao reino de Deus. E se você não pertence ao reino de Deus, você não vai ter ideia do que é o reino dos céus. Nada, nem esquece o reino dos céus. Porque é através da sua vida no dia a dia, o seu cotidiano, é que você vai se identificar no reino de Deus ou continuar no reino do diabo, o reino desse mundo, o reino da mentira. Então, Deus é testemunha de todos os casamentos, você sabia disso? Ele foi e continua sendo testemunha do casamento. Porque ali, um vai fazer o voto para com o outro. Não é isso que fala? Serei fiel a ti na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, qualquer que seja a situação, eu vou estar junto de si. Não é assim? Eu me comprometi com a Esté e ela conosco. Então, nós levamos a sério isso. Nós assumimos isso. Falhar, todos falham. Todos cometem erros. Mas erros de você tentar acertar e fazer algo errado. Mas não com respeito, por exemplo, ao adultério. O adultério, quando você comete o adultério, você tem consciência do que está a fazer. É ou não é? Você sabe que está fazendo errado. É ou não é? Tanto é que você faz escondido. Se faz escondido, é porque você está errado. Então, quando uma pessoa assume a palavra e leva essa palavra até o fim, essa criatura, ela é a pessoa correta, digna, é uma pessoa que está a viver no reino de Deus. Claro, é impossível uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus no altar
e sai por aí mentindo, roubando, fazendo coisas erradas, falando mal de fulano, beltrano. É ou não é? Sendo caloteiro, sim ou não? Se comprometendo, eu vou te pagar amanhã, e não, me empresta aí um dinheiro que amanhã eu te pago, e não paga. Não, a pessoa que vive no reino de Deus, esse reino é um reino de paz. Ela tem paz consigo mesmo. Por que ela tem paz consigo? Por quê? Por quê? Por que ela tem paz com ela mesma? Porque ela tem paz com Deus. Quando você tem paz com Deus, você tem paz consigo. Isso não tenha dúvida. A sua consciência está limpa. Lembra que nós oramos aqui sempre, receba o perdão, receba a paz. As pessoas recebem paz, porque a paz é um privilégio dos que vivem no reino de Deus, que entram no reino de Deus, porque não tem pecado. Os meus pecados foram perdoados, foram punidos em Jesus, eu estou livre. Jesus me libertou dos meus pecados, eu estou livre. Aí você vai dizer, mas bispo, andar nessa perfeição é quase que impossível. É verdade, é verdade. Você vai falhar, todos falhamos, quem que não vai falhar? Às vezes você falha numa palavra que você falou que não deveria ter falado. Às vezes você falha em olhar com maus olhos a outra pessoa. É ou não é? Às vezes você maltrata uma pessoa. Às vezes na hora da ira, na hora da raiva, que você teve aquele acesso de raiva, de ira, você fala bobagens. Então, todos estamos sujeitos a falhas. Mas há uma diferença entre aqueles que falham por uma questão de viver num mundo falho, de mentira, um mundo de maldade, de perversidade, de injustiça, e há aqueles que vivem da mentira porque faz parte do caráter dele. Gostam de mentira, gostam de tirar vantagens dos outros, dos mais fracos. É importante você aprender isso, porque o objetivo de nosso estudo aqui sobre o reino dos céus é suscitar em você, despertar em você, tentar trazer para você uma visão da eternidade, que é o reino dos céus, para que você fique apaixonado por ele e pague o preço que for necessário para entrar nele. É isso, essa é a razão. Eu era jovem, 15, 16 anos, eu tinha um pavor imenso de perder, da minha alma ir para o inferno. Porque eu já tinha, e eu não conhecia Jesus, eu não conhecia o Evangelho, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu era católico, apostólico romano, mas eu tinha medo, pavor, só em pensar no inferno. Eu acho que Deus me deu essa visão para que eu pudesse, quando conhecesse a verdade, eu me lançasse essa verdade. Foi o que aconteceu. Quando eu conheci a verdade, eu me entreguei. E essa é a razão do porquê nós pregamos o Evangelho. Por que eu prego o Evangelho? Por que nós pregamos o Evangelho? É que nós queremos você salvo também. Nós queremos a alma sua para Jesus. E se isso não acontecer na Igreja Universal do Reino de Deus, tudo que nós estamos fazendo não tem nenhum valor. Absolutamente nada. Você tem que entrar no reino de Deus para você salvar a sua alma por toda a eternidade. Não tem nada mais rico na sua vida do que a sua alma. Nada. Nada pode obstruir
a sua visão com respeito à eternidade. Porque se a pessoa morre sem ter entrado no reino de Deus, então ela vai para onde? Inferno. Ela vai para quem ela serviu durante toda a sua vida. A Bíblia fala que aquele que você serve aqui neste mundo, você vai servir na eternidade. Se você serve a Deus neste mundo, você vai ser salvo, vai viver uma eternidade com Ele. E se você serve a si próprio, se você serve aos seus prazeres, se você serve ao mundo, se você quer você quer o mundo, você quer ganhar dinheiro, você quer conquistar sucesso, você quer fazer isso, quer realizar os seus sonhos, você não está pensando em Deus, você está pensando nos seus sonhos aonde? Aqui neste mundo. Então, como é que você pode querer ambicionar o reino de Deus se o seu coração está apaixonado por um mundo? Que é o que tem acontecido com a maioria das pessoas que têm vindo na Igreja Universal do Reino de Deus. Então as pessoas vêm aqui para resolver os problemas de saúde, resolver o problema familiar, resolver o problema de casamento, resolver o problema, enfim, econômico. Tudo bem, você pode vir para resolver esses problemas que você tem vivenciado, porque na Bíblia nós encontramos promessas para todas as necessidades que nós temos, todas as necessidades. Prosperidade, família, construção da família, mais o quê? Saúde, enfim, tudo. E se você aplicar a sua fé na palavra de Deus, se você se entregar, se lançar na palavra de Deus, então você vai conquistar. Agora, não se esqueça que muitas pessoas, continuo dizendo, a maioria, conquista a bênção e logo esquecem um abençoador. Como foi o caso dos 10 leprosos. Os 10 tiveram fé para serem curados. Foram curados, os 10. Mas somente um foi salvo. Que não aconteça isso com você. O que adianta? É a razão da nossa canção. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E essa visão, esse entendimento, foi o que me veio quando o Senhor Jesus me chamou. Ele disse isso. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque eu era jovem, eu tinha uns 19 anos, e eu queria conquistar. Eu tinha sonhos de realizar a minha vontade. Mas um dia o Espírito Santo falou: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter todo o dinheiro desse mundo e perder a sua alma? O que adianta você conquistar todos os sonhos e perder a sua alma? Quantas pessoas você tem visto? Nós temos visto nos jornais pessoas se matando. Por quê? Por que se matando? E não são pessoas se matando por causa da miséria, não. As pessoas se matam por depressão, não é assim? Por causa de problemas familiares, sim ou não? Perdas de dinheiro, de muito dinheiro, é ou não é? Então muitas pessoas perdem porque perdeu a vontade daquelas coisas que o mundo oferece, que não suprem a necessidade da alma. Então a alma, a sua alma, é essa coisa que você carrega aí dentro de si, essa coisa que você carrega, que você não vê.
Você vê a sua alma? Não. Nem eu. A gente não vê a alma. Mas a nossa alma vê através dos nossos olhos. Amém? Amém. A nossa alma fala através da nossa boca, se exprime através da nossa boca. A nossa alma ouve com os nossos ouvidos. Todo o nosso corpo funciona porque a alma está ali dentro. Então a alma se exprime, se expressa, sente dor, sente prazer, sente alegria, sente tristeza. E quando a alma está enferma, no caso da depressão, o que a pessoa quer fazer? Morrer. Não é isso? Não é isso? Sim. De repente você é uma dessas pessoas que um dia esteve aqui e entrou aqui nessa situação, querendo se matar. E hoje você está aqui, alegre da vida, porque a sua alma encontrou com Jesus. Não é isso? Tem alguém assim nessa situação? Ah, você? Sim. É mesmo? Drogas. É? Passei pelas drogas. Você passou pelas drogas? Sim. Quanto tempo? Cheguei aqui chorando. É? Na reunião do Senhor, domingo. Dá o microfone aí, hein? Cheguei na reunião do Senhor aqui chorando. Na reunião É? domingo, com a camisa vermelha. Então, espera um instantinho só. Que idade você tem? Tenho 25. É? Então, conta pra gente aí. Tipo, na reunião do Senhor, um domingo, não me lembro nem como foi. Eu sei que eu entrei aqui na igreja, sentei na frente, e o Senhor estava pregando sobre Jesus, falando sobre ele, sobre a Santa Ceia. E eu comecei a chorar, e entreguei minha vida e passei a entender do reino de Deus. E naquele dia eu dormi, tive paz. Eu vivia viciado nas drogas, maconha, LD e um monte de êxtases. E naquele dia eu fui liberto. Eu tive um encontro com Deus, né? Eu não senti nada, mas dormi, tive paz, consegui ter minha mente tranquila. E daí em diante eu comecei a buscar Deus, né? Ler a Bíblia. E tudo foi mudando aos poucos. Não foi do dia para a noite, mas dia após dia, meses após meses, eu encontrei a solução, né? O mundo destruiu minha vida. Eu tive que largar, trocar o mundo, a ilusão, o sonho do mundo, pelo sonho de Deus, né? O sonho que Ele tem para nós, que é o reino de Deus. Eu acredito nisso. Amém. Então, começa o nome mesmo? Wagner. Ed Wagner. Wagner. Então, quer dizer que você está livre? Sim. Completamente livre. Sim, senhor. O que você sente dentro de si hoje? Hoje eu tenho paz, né? Hoje eu durmo, hoje eu penso em ler a Bíblia, crer, pensar e meditar. Tipo, minha função hoje eu vivo para conhecer a Deus mais e mais, né? Ler a Bíblia Amém. É conhecer a Deus, é entender os pensamentos dele, o que ele quer de nós. Não o que eu quero da minha vida, mas o que Deus quer de mim, né? Amém. Quer dizer, mudou a sua cabeça, mudou o seu coração. Hoje você tem um coração, quer dizer, uma alma, que é o coração, representa a alma. Você tem um coração divino. Na sua maneira de falar, a gente vê que a segurança que você passa. No seu sorriso, a gente vê alguma coisa divina. Só Deus faz isso. Não foi o bispo Macedo, não foi a igreja, foi o Espírito Santo que faz isso, que faz isso. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Por exemplo, há pessoas que vêm aqui que a gente vê que elas estão deprimidas, oprimidas, extremamente, profundamente. São pessoas que não conseguem sorrir. E eu vi, Wagner, que você está livre pelo seu semblante, pela sua maneira de se expressar. Porque quando você se expressa, você fala de uma forma que convence. E convence. Eu não conheço você, primeira vez que estou conversando com você, mas eu me convenci que você. Por quê? Porque o Espírito que está em você é o Espírito que está em mim. Amém. Entendeu, pessoal? Então, isso é o reino de Deus. Ele entrou aqui, estava no reino do inferno, no reino desse mundo, o reino das drogas.
Mas, quando conheceu Jesus, fez um pacto com Ele, entregou a vida dele, é uma nova criatura. Amém. Amém? Veja só, eu pergunto, qual é o serviço social neste país, ou no mundo inteiro, onde a pessoa está me assistindo nesse momento, onde há um serviço social que socializa pessoas com Deus. Eu só conheço aqui. Eu creio que existem outros também trabalhos maravilhosos, mas eu só conheço aqui. Quer dizer, muda o seu interior, não é, Wagner? Você recebeu já o batismo com o Espírito Santo? Logo vi. A sua maneira de ser, duvido que... Quanto tempo faz isso que você está? Faz 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. Pois é, graças a Deus, rapaz. Amém. Isso é um sinal de Deus na sua vida. E qual é o seu objetivo agora? Meu objetivo está na mão de Deus, né? Servi-lo, não é isso? Não, acabou. É isso. Você serve a Deus, quando você morre, sua alma vai para onde? Vai para Deus. Vai continuar servindo lá em cima. Amém? Se serve ao pecado, se serve à mentira, se serve à prostituição, se serve a uma vida errada, quando morre vai para onde? Vai para o inferno direto, não tem escapatória. Não, olha, pessoal, aqui para nós, hein? Não existe purgatório. Hein? Se você pensa que existe purgatório... se existisse purgatório, o purgatório é a porta de entrada do inferno. Quem vai para o purgatório já foi para o inferno, não tem mais saída. É isso aí. E não tem reza, não tem missa, não tem... Nada pode mudar a vida da pessoa. Você só pode ser salvo enquanto você está vivo. E você decide a quem servir aqui na terra. Amém? Amém. Então, aconteceu comigo, assim como aconteceu com o Wagner. E o Espírito Santo falou, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu entendi tudo. Imediatamente, eu me desiludi do mundo e me entreguei, corpo, alma e espírito, para o Senhor Jesus. Ele me libertou, me fez uma nova criatura. E desde então, a minha paixão é pela sua alma. A minha paixão é por você, pela salvação da sua alma. Não é para você ganhar muito dinheiro, para você ter rios de fama, etc. Nada disso. Nós lutamos, não só minha, mas de todos os nossos colegas. Nós trabalhamos para que as pessoas tenham essa riqueza dentro de si, que é o Espírito de Deus. É o reino de Deus. Então, quando você entra no reino de Deus, então, você não anda com más companhias. Sim ou não? Sim. Você procura evitar aquelas pessoas que você sabe que não são do bem. É ou não é? Você mudou os seus companheiros? Mudei. Eu fui atrás de um para trazer para a igreja. Já foi atrás de um para... Então, mas eles também não querem nada com você, né? Não querem nada. Eles não querem você, mas você os quer. Quero trazer para a igreja. Pois é isso. A igreja do Senhor Jesus é uma instituição criada pelo próprio Jesus. A igreja do Senhor Jesus é o reino de Deus. Porque quando a pessoa entra no reino de Deus, o Espírito Santo vem e começa a dirigir, conduzir a sua mente, o seu coração, os seus desejos. Por exemplo, você hoje, Wagner, quer sabe, ó Deus, o que o Senhor quer de mim?
que o senhor quer fazer comigo? Está aqui minha vida. Foi o que eu fiz também. Aqui, meu, está aqui a minha vida. Porque você se desiludiu do reino desse mundo. Por quê? Porque o reino de Deus entrou em você. Aconteceu comigo. E muitas pessoas não conseguem entrar no reino de Deus porque estão apegadas ao reino deste mundo. Querem constituir seus sonhos, querem construir os seus sonhos. Os sonhos com respeito a este mundo. Está claro para você? Você entendeu? Sim ou não, pessoal? Tá claro isso? Então, o que é crer? O que é crer em Jesus? É o quê? Fala aí, pessoal. O que é crer em Jesus? É casar com Ele, pessoal. Pronto, fica melhor assim. Casar com ele. Casar com Ele. Ele é meu marido. Amém? É isso mesmo. Casar quer dizer você se aliar com Ele. Deus não fez aliança com Abraão? Foi ou não foi? Foi. É isso. Abraão obedeceu à voz de Deus e casou com Deus, fez aliança com Deus. E hoje a gente lembra de Abraão com prazer, não é verdade? A mesma coisa é quando a pessoa casa com Jesus. Quando ela casa com Jesus, quer dizer, faz uma aliança com Ele, um pacto com Ele, entrega a sua vida para Ele e deixa que o resto Ele vai cuidar, essa pessoa está provando para Deus que realmente crê nele, porque toma aqui minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Amém. Entendeu? Então a pessoa que vive do pecado, é o caso do Wagner, ele foi deixando as coisas erradas para trás e foi se entregando, foi se rendendo, foi se limpando. E chegou um dia, naturalmente, que você teve um encontro com ele, não foi? Uma coisa pessoal, não é isso? Íntima, não? Sim, foi no banheiro, né? Foi no... Pô, bacana. Você sabe que o banheiro é o lugar melhor para se orar, né? Quando você vai no banheiro, ninguém vai bater na porta. Ó, está ocupado. No banheiro você entra e fala sozinho com Deus. E como é que foi esse encontro seu com Jesus? No banheiro. Tipo, bispo, eu entrei no banheiro para ir no banheiro normal e de repente a voz de Deus veio sobre mim. Eu sou contigo, eu estou em você, você está em mim. Aí eu, poxa, meu Deus. Mas e cadê a emoção, o sentimento? Não tem emoção, não tem sentimento nenhum. Era Deus falando comigo naquele momento. Só você E pronto, ouviu a voz só dele? eu ouvi a voz dele. E pronto, dali eu disse agora. E depois ele foi falando comigo, me moldando, me ensinando sobre a palavra. E você foi deixando o pecado, foi deixando as Eu já coisas... tinha largado tudo antes, já, né? Eu tinha passado meses ainda buscando. E a pergunta era, cadê o Espírito Santo? Mas eu sempre ouvindo o Senhor na rádio, televisão. E, tipo, é um processo, né? Teve João Batista, depois teve o Senhor Jesus, até chegar o Espírito Santo. Então, eu tive que me libertar de toda a minha vontade, meu querer, para poder encontrar o Espírito Santo, que é Deus dentro de nós, né? Isso mesmo. Sem emoção, sem sentimento. Quer riqueza maior? Não. Quer riqueza maior? Não. Não existe. Só quem tem sabe o que tem. É indescritível. É algo assim extraordinário. Que só e somente aqueles que recebem o Espírito Santo têm. Mas para receber o Espírito Santo, você tem que o quê? Casar, fazer aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza a gente, não. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É o pastor que batiza você nas águas, não é? Sim. Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. É maravilhoso isso. Entendeu? Então, o que é que você
agora, nesse momento, decide fazer com a sua vida. Decide a sua vida. O que você vai fazer com a sua vida? Você, por exemplo, você está aqui, você veio para aprender o reino dos céus. Agora você tem as dicas do que é o reino de Deus e você tem que entrar no reino de Deus para poder ver o reino dos céus. Mas você não entrou ainda no reino de Deus. Você ainda continua sendo a mesma criatura. Mesma mania, as mesmas mentiras, enfim, você sabe o que tem feito. Porque não teve ainda um encontro com Ele. O Espírito de verdade não veio sobre você. E por quê? Por quê? Porque você não merece, não é? Hã? Então por quê? Por quê? Porque ainda não casou com Jesus, não fez uma aliança com Ele. Você está casado com o mundo. Para você entrar no reino de Deus, você tem que deixar o reino desse mundo. É impossível você querer entrar no reino de Deus trazendo no peito o reino do mundo. Esquece. Você não vai conseguir, nunca. Ou você serve ao reino do mundo, ou você serve ao reino de Deus. E o bacana é que você não precisa sentir o reino de Deus. Eu não estou a sentir o reino de Deus, eu não estou a sentir o Espírito Santo, eu não estou a sentir Jesus, eu não estou sentindo nada, eu estou sentindo vocês aqui. Eu estou sentindo. Mas não estou sentindo nada de Deus. Mas uma coisa eu tenho, a certeza, a convicção que Ele está aqui. E por que Ele está aqui? Para salvar você. Você que quer se entregar para Ele. Você que, olha, eu quero ter essa alegria que o Wagner tem, eu quero essa mudança, eu quero o Espírito Santo, eu quero entrar no reino de Deus. Meu Deus, o que eu tenho que fazer para entrar no reino de Deus? Ele perdoa você aqui agora. Ele lava você, você fica limpinho, limpinho. Mas você tem que querer. Subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E amar a Deus é crer nele. Crer em Deus é amá-lo. Não é como a gente ama as pessoas. Você ama uma pessoa que você acha bonita, que você acha boa, que você acha isso, que você acha aquilo. É ou não é? Mas Deus você não vê. Como é que você pode amar alguém que você não vê, não toca, não sente? Mas você ama esse Deus quando você crê que o que Ele falou, que o que está escrito, acontece. Quando você crê nessa palavra, por exemplo, você está aqui à frente e diz, olha, eu sou cheio de pecados, a minha vida é um lixo, mas eu creio que Jesus morreu, deu a vida dele para que pudesse me lavar, purificar, me perdoar. E é isso que Ele fez e faz por você. Não importa o que você fez até aqui de errado. Não importa se você é a pessoa mais suja da face da terra. Você não tem moral para nada. Mas você está aqui à frente dizendo, oh meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu não mereço, mas eu aceito, eu creio na Tua palavra. Quando você faz isso, você está casando com Ele. Amém? E Ele é óbvio. Ele lava você, purifica você. Ele remove da sua cabeça toda a sujeira, do seu coração, tudo que é sujo, Ele faz lavar no sangue dele. Amém? Entendeu? Você pode ser a pessoa mais insignificante na face da terra, mas Deus ama tanto a sua alma quanto a minha.
Ele ama tanto a sua alma quanto a minha. O que Ele fez pela minha alma, Ele faz pela sua alma também, aqui e agora. Mas só depende dessa escolha. Eu quero. Não basta só vir aqui na frente, não. Dentro de você tem que ter esse sincero desejo. Oh, meu Deus, eu me entrego para Ti. Amém? Porque o que adianta você estar aqui na frente e nesse momento estar pensando em outras coisas? Não, agora eu penso só em Ti. Eu aceito a Tua oferta. Eu aceito o Senhor como o meu Senhor e Rei, o meu Salvador. Se você fizer isso, por livre e espontânea vontade, Ele vem sobre a sua vida agora e transporta você para o reino dEle. Agora. Você vai sair daqui já no reino de Deus. Já vai dormir a primeira noite no reino de Deus. Porque onde você estiver, vai estar o reino de Deus. Amém? Amém. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Eu quero entregar essas pessoas nas Tuas mãos. Eu sei, meu Pai, que assim como o Senhor teve misericórdia de mim, o Senhor tem misericórdia delas. E assim como o Senhor se revelou para mim, o Senhor também se revela para ela. Eu peço, Espírito Santo, faça a Tua obra dentro dessa criatura, no coração dela, na sua mente. Seja livre, minha amiga e meu amigo, de todos os seus pecados. Jesus perdoa você agora. Ele aceita você do jeito que você está. Ele perdoa você. Ele faz você uma criatura nova. Se você quer isso, então converse com Ele aí onde você está. Faça a sua entrega com as suas próprias palavras. Eu não sei o que está dentro do seu coração. Você que tem que falar com Ele. Fale com Ele do jeito que você quer, do jeito que você sabe, do seu jeito. Fale com Ele agora. E receba o perdão. E com o perdão, receba a paz. A paz é o sinal que Deus perdoou você. A paz desça sobre você agora, em nome do Senhor Jesus. E depois da paz, ou com a paz, vem a alegria de que agora você não pertence mais a este mundo, o reino deste mundo, o reino da mentira. Você pertence ao reino da luz, o reino da verdade. Em nome do Senhor Jesus, receba o Espírito Santo agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu te peço, onde quer que haja alguém a participar desta reunião, em casa, no trabalho, num hospital, num presídio, na rua, qualquer que seja o lugar, meu Pai, aconteça agora essa transformação, essa mudança de vida. Aconteça agora a paz dela, a paz que o Senhor lhe dá agora, a paz contigo, conserto dela contigo, ela seja cheia dessa paz e da alegria do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Não diga nada agora, apenas coloque as suas duas mãos no seu coração, um sinal de que você faz um pacto com Ele,
uma aliança com Ele, um casamento com Ele. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus. Neste momento, a sua alma está totalmente entregue. E é isso que o Espírito Santo deseja. A sua alma. E nessa sua entrega, o Espírito Santo entra dentro de si. É o casamento com Ele. E o selo desse casamento, dessa união, é o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo. Você deu a sua vida a Jesus, então você tem o direito de receber o Espírito dele. Não é merecimento, mas o direito que vem pela entrega, pelo casamento. Você se entregou, então Ele te concede agora o Espírito dele. Receba, amiga, amigo. Receba agora o Espírito do nosso Senhor Jesus. Ele te envolve, Ele te abraça agora. Ele vem sobre a sua vida. Ele vem para tornar tudo novo. Ele vem para que o reino de Deus esteja dentro de você e para que um dia você também esteja no reino dos céus com o nosso Senhor para toda a eternidade. Então receba agora mesmo o Espírito Santo, o Espírito do nosso Senhor Jesus. Ele repousa sobre a sua vida agora. Você pode falar com Ele. Sim, fale com Ele. Se você quiser adorá-lo, adore ao Senhor da sua vida, aquele que se entregou por você. Fale com Ele aí agora. Dê a sua alma, todo o seu ser, ofereça o seu louvor a Ele, a sua adoração ao nosso Senhor. Ele recebe o seu louvor, Ele recebe a sua adoração. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como essa pessoa ouviu a Tua palavra e ela resolveu abrir mão das suas próprias vontades para se submeter à Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. O Senhor quer o melhor para todos nós. O Senhor é Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Pai que deseja os seus filhos sempre perto. O Senhor é o Pai que quer reunir os filhos em torno da sua presença. Então, meu Pai, vem agora para envolver os teus filhos com a tua presença, com o teu Espírito.